Essa foi uma das leituras mais sublimes que eu fiz na minha vida e que me fez repensar a forma de escrever literatura. Hoje eu vou falar da escritora argentina Silvina Ocampo, com o livro A Fúria e Outros Contos. Então, gente, essa foi uma leitura completamente inexplicável, porque, sendo bem honesto pra vocês, eu nunca tinha ouvido falar da Silvina Ocampo, eu imagino que a grande maioria de vocês também não. Ela teve pela primeira vez a obra dela traduzida para o português só ano passado, em 2019, 60 anos depois da publicação original de A Fúria, em 1959. Na Argentina ela tem um certo renome, mas ela acabou sofrendo um certo apagamento por ser mulher e por não gostar de uma relação mediatizada em cima da obra dela. Ela nasceu em 1903, numa família aristocrática argentina, então muito cedo ela teve contato com a cultura europeia de um modo geral. Na década de 1940, ela vai se casar com o escritor Adolfo Bioy Casares, que vai ser o grande parceiro dela até o final da vida. Ela também vai conhecer o grande amigo dela, o Jorge Luis Borges. Esses dois são grandes escritores argentinos de renome mundial. Ela não se subjugava pelo poder masculino. Mas, infelizmente, o nome dos dois acabaram um pouco que apagando a figura dela. E é isso que talvez explica 60 anos para ter a primeira obra traduzida no português. Ela já tinha escrito 2 livros e em 59 ela vai lançar A Fúria e Outros Contos. Mas o que me fascinou na Silvina foi o seguinte, o fato de não saber nada sobre ela. A Companhia das Letras lançou ano passado, como eu falei, a tradução, numa capa linda e que me chamou a atenção. E aí eu consegui ler numa versão para Kindle. E eu não consigo explicar exatamente o que é A Fúria. São contos muito curtos. Tem conto que tem 1 página, 2, 3, no máximo tem 5 páginas. Não existe começo, nem meio e nem fim. E ela vai trazer, sobretudo, personagens da burguesia de um modo muito escancarado e muito cru as relações, mas trazendo também aquilo que nos define latino-americanos, que é o realismo fantástico. Como disse o Gabriel Garcia Marques, só o realismo fantástico daria conta de explicar as loucuras que acontecem na América Latina. E isso a gente sabe, olha a merda que é o governo. Ela consegue se transformar em múltiplos seres. Ela vai ser mulheres donas de casa, prostitutas, maridos infiéis, ela vai conseguir ser cachorro, uma lebre, ela vai conseguir se transformar em uma criança piromaníaca, em absolutamente todo tipo de personagem. É uma metamorfose que essa mulher vai embarcando em cada conto. E mesmo que cada conto não esteja ligado entre si, ao mesmo tempo eles criam um padrão que, não sei, me deixou com uma nostalgia e ao mesmo tempo medo de uma época que eu não vivi e que, consequentemente, me fez uma reflexão sobre o futuro. A gente tem um dos contos, que na verdade é o meu favorito, e era também do grande escritor Julio Cortázar, que é A Casa de Açúcar, contada pela voz do marido, sobre como a antiga moradora da casa, que ele e a esposa vão morar, começa a exercer um poder sobrenatural sobre a esposa dele. E é uma coisa louca, bizarra. É que nem o conto Mimoso. O cachorro morre e a mulher manda empalhar o cachorro. E ao mesmo tempo, o marido começa a ter ciúmes da relação da mulher com o cachorro empalhado. Ou da prostituta que mora no porão de um casarão, me parece, e esse casarão está sendo demolido. E a companhia dela são os ratos. Não esperem começo, nem meio, nem fim. Subverte completamente a ordem. As últimas palavras são as mais impactantes. É quando os personagens eles vão pro ápice deles. E o que a Silvina faz, e eu nunca vi isso na literatura, como se ela colocasse o leitor como uma testemunha dos atos daqueles personagens. Eles estão confidenciando pra gente atos tenebrosos que eles fizeram, como o menino piromaníaco que tacou fogo na casa dele, matando a mãe e todo mundo em meio a uma festa infantil. Eles estão contando pra gente, é quase como se fosse um confessionário. Cabe a nós ter que lidar com o impacto do que eles fizeram, porque ela termina dura e seca ali, não tem mais nenhuma linha.
E é isso que torna a coisa mais fantástica. É completamente subversivo. O fato de eu frisar que não tem começo, nem meio, nem fim, é que a gente já pega as histórias no andamento. E geralmente o personagem já tá contando pra alguém, tá telefonando pra alguém, já tá conversando, tá escrevendo uma carta e já é um pedaço dessa carta, e a gente só pega um pedaço suficiente para poder entender essa história. E é isso que me fez pensar na literatura quanto algo completamente diferente, o quanto a literatura ela é só um reflexo de nós mesmos. A professora e jornalista Elô, ela fala que a literatura não cria nada, o poeta não cria nada, tudo existe, e a Silvina Ocampo ela vai utilizar de tudo que ela viveu para dar prosseguimento para esses personagens bastante tenebrosos. Eu vou ler aqui um trechinho do livro do Pós-Fácil, feito pela professora de literatura da USP, a Laura Janini, Rociasson. Como nos sonhos, aqui se está num mundo sem regra moral, no qual os impulsos não têm censura e não há espaço para a culpa. A aparente ordem das famílias é posta a nu pelo escancaramento de sentimentos obscuros, de taras e pulsações sexuais sem repressão. Então isso aqui exemplifica claramente essa veia libertária que ela carregava quanto mulher, quanto escritora, quanto latino-americana, sobre repressão sexual, sobre machismo. Não é à toa, ela era amiga, chegou a trocar cartas, embora nunca se conheceram pessoalmente, com a Clarice Lispector, onde a obra das duas, tem muitos escritores que fazem um paralelo muito interessante das duas como duas figuras femininas, a observação delas desse mundo e utilizando o fantástico como um mecanismo de escape. Foi uma leitura realmente muito intensa, muito intensa. E eu fico na expectativa de que venham mais traduções da Silvina Ocampo, que a gente possa conhecer. Cada vez mais é importante a gente ler, a gente comentar e a gente debater escritores dessa veia tão potente quanto a Silvina Ocampo. Ela continuou escrevendo até o final da sua vida, teve até livro publicado póstumamente, ela morreu em 1993, com 90 anos. Mas a obra dela parece que ela é uma obra muito atemporal e que eu não sei, na verdade, eu posso estar só enrolando aqui nas palavras porque eu não sei exatamente o que dizer, eu tô ainda impactado, sabe, meio bêbado da leitura. É assim que eu me sinto depois de ter lido A Fúria. Como eu li na versão de Kindle, se alguém quiser me dar de presente a versão física, eu vou ficar muito agradecido a todos vocês, meus fãs, quem quiser me dar esse mimo. Eu vou deixar aqui, gente, o link na descrição com o link para comprar o livro na Amazon. E lembrando que você comprando na Amazon, você vai estar ajudando o canal e eu vou ser muito agradecido por isso. Não se esqueça de se inscrever, de dar seu like, de compartilhar, de comentar, de fazer de um tudo. E vamos fazer esse canal crescer em nome de Jesus. Tá bom? Então é isso. Fica a dica de hoje. A Fúria e Outros Contos, da escritora argentina Silvina Ocampo. Um beijão pra todo mundo.